Hoje, a gente vai mergulhar na nova aposta bilionária de uma lenda do mercado. Sabe aquele investidor do filme A Grande Aposta? Pois é, ele de novo. E dessa vez, ele está apostando pesado contra um dos setores mais quentes, mais amados do mercado, a inteligência artificial. Imagina só, o cara some por quase 2 anos, silêncio total nas redes sociais. E aí, do nada, ele volta com uma única frase. Às vezes vemos bolhas. Pronto. Para quem conhece o histórico dele, isso não é só uma frase, né? É um verdadeiro alerta vermelho. Mas calma aí, para a gente entender o tamanho do terremoto que essa aposta pode causar, a gente precisa lembrar de quem estamos falando. Esse é Michael Burry, o sujeito que viu a crise de 2008 chegando quando o resto do mundo achava que estava tudo bem. Olha, o Burry não é um investidor qualquer, não. O cara era médico, neurologista, e ele trata o mercado financeiro do mesmo jeito, com uma precisão quase cirúrgica. Ele vai fundo em relatórios, em dados que ninguém mais tem paciência para ler. Ele mesmo diz que o diagnóstico de Asperger ajuda ele a ter esse foco, um foco quase obsessivo, que permite que ele veja coisas que passam batido para todo mundo. E tem um detalhe fascinante. Ele mesmo se apelidou de Cassandra. Sabe a história da mitologia grega? A Cassandra tinha o poder de prever o futuro, de ver as tragédias chegando, mas ela foi amaldiçoada para que ninguém nunca acreditasse nela. É exatamente assim que o Burry se enxerga. Ele solta os alertas, mas o mercado só escuta quando já é tarde demais. Ok, então qual é a nova previsão apocalíptica do nosso profeta? O alvo dele, desta vez, é o queridinho do momento, a galinha dos ovos de ouro do mercado, a inteligência artificial. E olha, não é só um palpite não, ele não está só tweetando uma opinião, ele está colocando mais de $1 bilhão na mesa, 1,1 bilhão de dólares. Isso não é uma aposta, isso é uma declaração de guerra. É uma convicção absurda de que tem alguma coisa muito, mas muito errada com o hype da IA. E para ter uma ideia do tamanho do risco que ele está correndo, pensa assim, não é só uma parte do dinheiro dele, não é uma proteçãozinha, são 80%. 80% de todo o portfólio do fundo dele, a Scion. É basicamente um all-in, uma aposta de tudo ou nada. Beleza, mas contra quem exatamente ele está apostando? São 2 nomes gigantes. A maior parte da grana, uns 912 milhões de dólares, está apostada contra a Palantir, uma empresa super conhecida de análise de dados. E o resto, quase 190 milhões, está contra a NVIDIA. Sim, a NVIDIA, a rainha dos chips de IA. Tá, mas como ele faz isso na prática? Ele usa uma coisa chamada opção de venda ou put option. Pensa nisso como se fosse um seguro de carro. Se o carro bate, o seguro paga. No caso dele, se o preço da ação bater, ou seja, cair muito, ele ganha uma bolada. É a forma mais direta e agressiva de apostar na queda de uma empresa. Aí vem a pergunta de $1 bilhão, literalmente. Por quê? O que o Burry está enxergando que o resto do mercado não vê? Que rachaduras são essas que ele encontrou no meio de todo esse otimismo com a IA? Para a gente entender a coragem ou a loucura dessa aposta, a gente precisa olhar para o tamanho dos Golias que ele está enfrentando. A NVIDIA, gente, virou uma das empresas mais valiosas do planeta. E a Palantir, as ações subiram mais de 170% só este ano. Estão sendo negociadas a um valor 700 vezes maior que o lucro. Então, assim, não são empresas pequenas, são monstros do mercado. E aqui está o pulo do gato. A tese do Burry não é que a NVIDIA ou a Palantir são empresas ruins. Não é isso. O problema para ele é o preço. Ele acha que a euforia, o hype, inflou o valor dessas ações a um nível que simplesmente não faz sentido. É um comportamento clássico de bolha especulativa, algo que ele já viu antes. E onde ele viu isso, ele está fazendo uma comparação direta com a bolha da internet lá no final dos anos 90. E olha, as semelhanças são de arrepiar. Múltiplos de preços sobre lucro nas alturas, investimentos gigantescos em infraestrutura, naquela época era fibra ótica, hoje são data centers para IA. E, o mais importante, aquela sensação de euforia no ar de que, dessa vez, é diferente. Sabe aquele ditado? A história não se repete, mas rima. Pois é. Só que tem uma grande diferença em relação a 2008. Dessa vez, os gigantes não estão calados. Eles estão partindo para cima. O Golias resolveu revidar. E a resposta veio com os 2 pés no peito. O Alex Karp, que é o CEO da Palantir, não poupou palavras. Ele falou que essa aposta é uma loucura sem tamanho e até sugeriu que podia ser manipulação de mercado. Imagina, a empresa acaba de anunciar os melhores resultados da história e vem um cara desses apostar contra. É claro que ele não gostou. E vamos ser justos, o lado do Karp tem bons argumentos.
Muitos especialistas concordam com ele. Eles dizem, ei, a revolução da IA está só começando. Empresas como a Nvidia e Palantir são fortes, dão lucro. O crescimento não é só especulação, é baseado numa mudança tecnológica real. Para esse pessoal, não é uma bolha, é o futuro batendo na porta. Então, o que a gente tem aqui é um verdadeiro impasse. De um lado, um investidor solitário, um contrarian com o histórico de acertar em cheio. Do outro lado, o mercado inteiro, remando na direção oposta. É uma briga de gigantes onde bilhões de dólares e reputações estão em jogo. E esse padrão na carreira dele é simplesmente fascinante. Pensa comigo, em 2005 ele começa a apostar contra o mercado imobiliário. Todo mundo chama ele de louco, ele quase quebra. 2008, o mercado desaba e ele se torna uma lenda. Agora ele aposta contra a IA. O CEO de uma das empresas chama ele de louco. E em 2027? Bom, aí é que está o mistério. E esse é talvez o ponto mais importante de toda essa história. O histórico do Burry prova uma coisa. Ele pode até estar certo sobre o que vai acontecer, mas acertar quando vai acontecer é outra história, bem mais difícil. Na crise de 2008, ele ficou quase 2 anos certo cedo demais, e nesse tempo ele quase perdeu tudo. No mercado financeiro, estar certo antes da hora é quase a mesma coisa que estar errado. E com isso a gente chega na pergunta final. Será que Michael Burry é mesmo uma Cassandra moderna, condenado a enxergar um futuro que ninguém acredita até ser tarde demais? Ou será que dessa vez ele errou apostando contra uma das maiores revoluções da nossa história? A resposta só o tempo vai nos dizer, e pode ter certeza que vai ser interessante de assistir.